Então, por medo de ser rejeitada, eu tenho um exemplo. Uma aluna minha tinha muito forte esse medo, tá? Muito forte esse medo. E, gente, era bizarro. Era coisa de ela ter mandado uma mensagem, passou 2 minutos que o cara não respondeu, ele tá me rejeitando. Era tão forte que ela tinha crises de ansiedade. Por isso, mandou uma mensagem, o cara não respondeu, tinha uma crise de ansiedade. De tão forte que o medo, o pensamento dominava ela. Tá? Ela criava tempestade em copo d'água, resumidamente falando. E aí, essas tempestades em copos d'água apavoravam o outro. Apavora o outro, assusta. E não só assusta, como desgasta, cansa. E aí, o que acontece? O medo que ela tinha de ser rejeitada criou a rejeição. Porque o cara não vai se sentir confortável de ficar na relação. A não ser que o cara fosse, sei lá, é que não faz sentido. Como um relacionamento é por ressonância, se o cara fosse maduro, se ele fosse maduro o suficiente para entender o problema dela e ajudar ela com isso, ele ia ter que pisar em muitos ovos para conseguir ajudar ela com isso. Ele teria que ter muita paciência. E claro que ele não tinha. E por mais que ele tivesse tudo isso, aí ele não teria conectado com ela. Então é isso que eu falo. Se ele estivesse disposto a compreender a dificuldade dela, mas também a vontade de amá-lo, ele poderia trazer, num primeiro momento, a cura para a relação. Mas ele não estava tão disposto assim. Porque assusta. O teu medo assusta. Assusta e contribui para aquilo que tu não deseja. Porque aí o que aconteceu? O cara começou realmente a rejeitar. E aí o que o pensamento dela de medo diz para ela? Tá vendo? Eu te avisei? Te avisei que tu corria esse risco? Ilusão, ela criou todo o cenário, ela propiciou, aconteceu realmente, mas não porque o cara queria rejeitá-la, mas porque o cara não aguentou ficar ali naquela situação, tá? Então, quero te trazer algumas reflexões para te ajudar a ressignificar. Primeira coisa que quando você quer se libertar disso, a pior coisa que tem é você querer lutar contra as tuas ideias negativas, tá? Porque pensa o seguinte, se você tem ideias negativas ao ponto delas te paralisarem, ao ponto delas criarem ansiedade, angústia, essas ideias elas estão muito fixadas na tua mente. Quando você quer vencer isso, eu não quero mais ser insegura, eu não quero mais pensar na traição, eu não quero mais sentir medo de ser rejeitada, eu não quero mais sofrer por medo de abandono. A ideia de não querer, beleza, é o primeiro passo, mas quando você bota o não quero, vem a resistência junto. Porque se você não quer, você vai pensar. Você vai sentir, mesmo que você não queira, você vai sentir por um bom tempo. Porque você decidiu não querer quando? Ontem? Hoje? Então você vai sentir isso, você vai pensar isso e você vai sentir isso. E dizer eu não quero é resistir ao que vai acontecer. E quanto mais você resiste ao que vai acontecer, certamente, porque por mais que você queira mudar isso, você vai viver isso por um tempo ainda. A resistência, porque eu não quero mais sentir isso. Aí você se obriga a não sentir mais isso a partir de hoje. Não tem como você vai sentir. E a resistência, onde eu resisto, eu persisto. Porque quando eu digo eu não quero, eu não aguento, porque eu não consigo, o que você está dizendo? Existe algo mais forte do que a minha vontade aqui. Então eu não tenho palho, eu não tenho nada para isso, para vencer isso. É isso que você está dizendo. Existe algo mais forte que a minha vontade aqui. Mulheres que dizem, eu não quero mais sofrer pela traição que eu vi no passado. Eu quero perdoar, eu quero soltar, mas eu não consigo. Não consegue? Me diz uma coisa que você quer e que você conseguiu. O que muda? A sua crença e a sua não resistência. Quando você resiste, o problema persiste. Tá? Então, um grande erro é você querer lutar contra as ideias que a sua mente te fazem sentir, tá? Porque o pensamento gera o sentimento. Então, se você pensar que vai ser traída, que vai ser enganada, você vai se sentir angustiada, vai se sentir ansiosa, vai temer isso, tá? E esse sentimento vai te levar a um comportamento, a uma ação, tá? Então, você vai rastrear as redes sociais,
Você vai colocar um espião no celular do seu parceiro. Você vai esperar ele dormir para olhar o celular dele à noite. Ou esperar ele no banheiro e dar a sorte de pegar o celular dele. A sorte, ou melhor, o azar, né? Então, resistência leva à ansiedade. Ansiedade aumenta o medo e a crença de que você realmente não consegue, tá? Porque aí você decide aqui hoje comigo, eu não quero mais viver isso. Eu quero deixar pra trás esses pensamentos. E você tá super determinada. Só que amanhã você vai pensar. E depois de amanhã você vai pensar. E depois de novo você vai pensar. E nesse meio tempo pode ser que tenha um dia, uma semana que você não vai pensar. Mas daqui a pouco você vai pensar de novo. Porque você tem que se ligar que isso não é de hoje. Isso é de muito tempo. Então, levou muito tempo pra você instalar esse medo tão forte a ponto de você acreditar que não consegue vencê-lo. E é só um pensamento. Eu quero que você imagine os teus pensamentos como nuvens. Me diz uma coisa, tem alguma nuvem que todo dia tá ali no céu do mesmo jeito? Não. Ela vem e vai. Ela passa, ela fica, ela se desfaz. Assim são os teus pensamentos. Eles vêm e vão. As ideias que estão fixas é aquelas que você alimentou dia após dia, até então, por anos. E aí, porque você decide hoje que você quer deixá-las, você quer deixar amanhã? Não vai deixar. Então, um erro muito grande que você comete é querer resistir a isso, tá? Então, para você conseguir se libertar desses medos, para você conseguir se libertar desses medos, seja ele traição, seja ele abandono, seja ele rejeição, o primeiro passo é você aceitar. Aceitar que isso está aí. Aceitar que isso te afeta com uma certa frequência. Aceitar os momentos onde isso mais se manifesta. Aceita. Aceita, tá? Eu aceito, eu entrego, tá aqui. Tá tudo bem, eu senti isso. Já senti ao longo da minha vida, não quero mais resistir. Eu aceito. Depois que você aceitar e não mais resistir, você vai começar a observar esses medos. Agora você não é mais aquele ser que o pensamento veio e você já fica morrendo de medo, morrendo de ansiedade. Não, agora você é a observadora que tá ali, vê o pensamento vindo, vê o sentimento que te gera e percebe que, na verdade, esse pensamento tá vindo aqui no meio do meu trabalho. Aí você vai pensar o seguinte: que tipo de risco eu tô correndo agora? Que tipo de risco eu tô correndo agora? Nenhum. E aí você vai falar pra você mesma, se tiver que acontecer aqui no meu trabalho agora, eu não tenho controle nenhum. Então, entre pensar que vai acontecer e pensar que não vai, eu prefiro pensar que não vai. Porque se eu não posso mudar nada realmente, o que eu vou mudar é a minha crença a esse respeito. Você entende? Isso é não resistência. Você tá lá no seu trabalho, você mandou uma mensagem pro seu parceiro não respondeu e aí a sua paranoia já veio. Aí a resistência vem e pensa, parará, 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 parará. O teu medo vem e te bombardeia. Ao invés de você ser aquela mulher que vai se desesperar e já vai começar a colocar os pés pelas mãos, você vai começar a observar. Você vai pensar, eu sou o ser que observa essa ideia. Eu não sou essa ideia. Se eu te disser aqui que eu sou esse copo, você acredita que eu sou esse copo? Eu sou um copo. Ninguém vai acreditar que eu sou um copo. Eu não sou um copo. Eu também não sou Vanessa. Esse é só um pensamento a meu respeito. É uma ideia. É um símbolo. Você pode simbolizar melhor a sua vida e as suas experiências. Isso vai anular os riscos? De imediato, não. Mas aí você aceita. Aceita. Cheguei a me engasgar. Credo, gente. Você aceita que sim, isso pode acontecer. Assim como você pode ser demitido do seu trabalho. Assim como você pode sair de carro e sofrer um acidente. Assim como eu posso estar aqui e me engasgar. Pode muita coisa acontecer. Você aceita os riscos e escolhe acreditar no que você deseja. O que muda? Muda o seu estado de espírito. E por isso muda as suas ações. Quando muda o seu estado de espírito, significa melhora o meu bem-estar.
E quando melhora o meu bem-estar, eu vou ter melhores atitudes. E quando eu tiver melhores atitudes, eu vou ter melhores resultados. E a pessoa que não estiver adequada a esses melhores resultados, ela não mais vai se encaixar na minha vida. E talvez aquilo que eu temia que ela fizesse realmente vai acontecer, mas não me atinge mais como me atingia antes. Porque agora eu entendo que isso tem a ver com ela. E que foi importante que ela fizesse isso, porque agora eu percebo que eu preciso seguir um caminho e que ela precisa seguir outro. E aonde que eu fico confiante depois de ter sofrido uma traição? Quando eu sei que eu mudei a rota que eu e aquela pessoa pegamos juntas para viver esse resultado. Eu não tô mais no mesmo sentido. Quando a gente se encontrou e viveu uma traição, eu compreendi coisas que agora me fizeram vir para cá. O outro pode até continuar na rota que ele traiu, ele vai trair de novo, certamente. Mas isso não me importa. Eu vou pra cá e ainda olho pro outro e penso, espero que ele se encontre na mesma rota que eu. Pra que ele possa fazer feliz outra pessoa e não mais viver a tristeza que nós dois nos encontramos e vivemos juntos. Mas eu também consigo ser grata porque a gente viveu essa parada juntos, porque agora eu peguei outra rota. Essa dor que eu pude viver com ele me fez pegar outra rota. Uma rota, uma direção de alegria, de paz, de amor, de confiança que eu nunca tinha pegado antes. Então é aceitar o que te acontece. Mas não aceitar no sentido passivo da palavra, de eu aceito, beleza, no sentido ativo, eu aceito e o que eu vou fazer de melhor com isso. É aquele ditado, me dá um limão que eu faço uma limonada. Vocês estão entendendo? Então eu quero que você, eu quero não, né, quem estiver disposta e estiver fazendo sentido, treine, pedir para vocês me ouvirem com curiosidade, aplica, tá? Aceita, observa e questiona a si mesmo. O que muda eu estar pensando isso? O que muda eu estar rastreando as redes sociais dele? O que muda se eu descobrir que ele me traiu? Eu vou jogar toda a minha raiva, toda a minha tristeza, todo o meu sentimento de inferioridade, de que eu não sou boa o suficiente, eu vou exalar minha baixa autoestima, vou terminar isso aqui num sofrimento gigante. Vou ficar anos, meses da minha vida sofrendo por isso, me lamentando, culpando o outro, sendo a vítima. E aí depois eu talvez nem entre numa próxima relação ou vou entrar numa próxima relação com os pés fincados no chão, morrendo de medo. Querendo amar e ser amada, mas morrendo de medo. É isso que muda eu ficar rastreando. É isso que muda eu ficar pensando na traição. É isso que muda. Mas agora o que muda se eu acreditar no melhor pra minha vida? O que muda se eu soltar esse medo? Eu simplesmente aceitar o risco? Sim, isso pode acontecer. Mas eu quero acreditar no melhor. Eu quero fazer o melhor. Eu quero apostar no melhor. O que muda é que pode você não viver esse resultado e que se você viver esse resultado, você vai saber o que melhor fazer diante dele. O problema é que a gente gasta uma energia do caramba se preocupando com coisas que não aconteceram e quando elas acontecem, a gente não tem energia pra solucionar. E a gente só sabe sofrer. Mais. Porque se preocupar com o pior, esperar o pior, é sofrer. Então o que você está fazendo é só sofrer e esperar sofrer mais, quando você quer encontrar. Aquele que trai está traindo a si mesmo. Aquele que trai está traindo a si mesmo. Aquele que abandona tem medo de ser amado, pois nunca foi antes. Aquele que abandona, e eu tô falando da experiência física, tá? Porque por Deus ele nunca deixou de ser amado. Tá? Mas na experiência física, aquele que abandona tem medo de ser amado, pois nunca foi. Aquele que rejeita está fugindo de si mesmo, das suas sombras. Porque quando o cara diz assim, ó, você não é boa, você é isso, você é aquilo, eu não te aguento mais, ele não tá olhando pra si mesmo. Você tá sendo gatilho pra incômodos dele que ele não tá reconhecendo. Tá? Então, só repetindo, aquele que trai está traindo a si mesmo. Aquele que abandona tem medo de ser amado, pois nunca foi. Aquele que rejeita está fugindo de si mesmo, das suas sombras. Porque relacionamento reflete o mais lindo que existe em nós e o pior que existe em nós ao mesmo tempo. E quem não está disposto a encarar o que está pior em si mesmo, foge, rejeita, abandona. Cada pessoa é responsável pelos seus atos.
O que importa não é o que te fizeram, ou melhor, o que parece que te fizeram, mas sim o que você faz com isso. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. O que importa não é o que parece que te fizeram, mas sim o que você faz com isso. Se você me assistiu até aqui, eu tenho certeza que este conteúdo foi importante para você. Então eu quero te convidar a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, que isso me ajuda muito aqui a continuar produzindo conteúdos nesse canal. E também compartilhe com aquela pessoa que você sente que será importante receber esse material. Um super beijo e até o próximo vídeo.